Eu conheci o Edésio não faz muito tempo, eu sou do movimento sindical mais recente. Eu entrei no movimento sindical em 1984, Sindicato dos Trabalhadores de União da Vitória. E na época existia rumores que seria trocado o delegado regional do trabalho no Ministério do Trabalho, porque estava tendo abertura política no Brasil e iria ser trocado os generais, que na verdade quem ocupava o Ministério do Trabalho eram os generais, né? Ou as pessoas do Exército. E na época o doutor Nestor Malvese, que dava assessoria ao Sindicato de União da Vitória, ele era aqui de Curitiba, ele desceu para a União e falou o seguinte: olha, vai ser trocado o delegado regional ao trabalho. E nós perguntava a ele, assim, mas quem são as pessoas, né? Tem diversas pessoas, e tem o Edésio Passos. Quem é Edésio Passos? O Edésio Passos é um cara da esquerda, é um cara que é do Partido dos Trabalhadores, é de esquerda, e não seria muito bom ele na Delegacia Regional do Trabalho devido à questão política. Então, naquele momento, como eu estava entrando no movimento sindical, eu não sabia ainda distinguir bem essa questão política no estado do Paraná. Não tinha este conhecimento, haja vista que eu vim da fábrica. Então, o meu conhecimento era mais União da Vitória, fábrica e sindicato. A partir daquele momento, eu comecei a descobrir quem era o Dr. Edésio Passos. Em todas as reuniões que, a partir daquele momento, a gente participava, onde tinha alguma coisa que se relacionasse em greve, sindicatos, eleições sindicais, as posições firmes e progressistas, tinha que ter o nome do advogado Edésio Passos. Logo, logo eu conheci a esposa dele, a doutora Zélia Passos. Trabalhamos em campanha para ela. Ela foi candidata, se não me engano foi candidata a senadora, pegou muitos votos. Depois candidata a vereadora aqui por Curitiba. Edésio veio apresentar aqui nesta federação a doutora Zélia Passos, na época como candidata. E um fato assim, depois, para chegar até o Edésio era difícil. Praticamente era difícil chegar até o Edésio Passos. Tamanho era um monte de pessoas que o cercavam para pedir orientações. Então, chegar para falar com o Edésio assim, apesar da simplicidade dele, mas era difícil, tinha que entrar na fila praticamente para falar com ele. Eu lembro que, se não me engano, em 1992 ou 91, ele era deputado federal. E eu estava na galeria no Congresso Nacional, eu tinha assumido um mandato tampão na CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, e estavam discutindo o salário mínimo. E eu na galeria, eu consegui presenciar, com muita admiração, mesmo sem ter proximidade com o Edésio, um discurso dele veemente sobre o salário mínimo. E uma questão interessante é que no dia que estavam discutindo, quem falava eram os líderes dos partidos. E o Edésio, de uma forma assim, muito tranquila, né, se inscreveu e fez um discurso assim, progressista, convincente. Depois daquilo eu falei com ele enquanto deputado federal. É interessante, ele como advogado trabalhista e tal, eu não conseguia falar com ele, né? Daí como deputado federal eu falei com ele. Eu lembro que eu estava passando no corredor no Congresso Nacional e ele vindo um deputado federal de Santa Catarina e mais um colega nosso de Santa Catarina. Aí nós sentamos e conversamos. Eu fui no gabinete dele e, para minha surpresa,
a receptividade dele, assim, foi de uma forma contagiante, né? E depois daquilo a gente começou a ter um bom relacionamento, isso em 91, 92 para cá. Depois dessa data, assim, eu sempre procurei me aconselhar com ele e ele nunca se negou a dar uma orientação. Isso é uma virtude dele. Orientando nós, dirigentes sindicais, opinando, mas sem nunca assim pegar assim, ó, olha, essa questão política é complicada, você tem que afastar fulano, nunca. Não, essa política é complicada, mas tem que conversar para agregar. Essa é uma coisa bacana do Décio Passo, né? Pode ter o maior problema, ó, vamos conversar aqui, vamos respeitar e vamos agregar, vamos fazer um projetinho aqui, agregando. E isso ele ensinou muito nós aqui na federação e os demais dirigentes sindicais. Quando eu não podia falar com ele, eu lia nos domingos, né? Ele escrevia todo domingo no estado do Paraná, e era a leitura, na verdade, era obrigatória. Tinha que fazer aquela leitura porque ele pautava ali não só o movimento sindical, mas ele mostrava também os pontos contraditórios da própria política do Partido dos Trabalhadores, de certos deputados, né, que tinham projetos de lei ou que estavam equivocados com alguns assuntos, né? Ele mesmo pautava isso no jornal O Estado do Paraná, que foi uma pena quando ele deixou de escrever para o Estado do Paraná, né? Um fato interessante do Edésio, que é bom colocar aqui, é o piso mínimo regional. Eu me recordo quando começamos a discutir o piso mínimo regional aqui no Paraná, nós sentamos as federações, a nova central sindical, uma central sindical que era recente, e nós fomos buscar orientação com o Edésio. O que fez o Roberto Requião, governador? Ele dizia que tinha que ser apresentada uma proposta. E nós, numa salinha, lá na Petropar, nós sentamos e o Edésio elaborou um pré-projeto de lei. E discutindo abertamente, fez o boneco, discutiu com a gente, né, os pontos positivos e negativos, né, pensando nos trabalhadores, no movimento sindical, na sociedade e também pensando na classe empresarial. Quando ele colocava assim, bom, isso aqui é interessante que nós vamos acabar com a concorrência desleal, nós vamos nivelar num patamar único, então vai ser bom para todo mundo. Tudo isso ele colocou, ele teve esse olhar ao elaborar o projeto de lei. E fizemos, protocolamos lá na Casa Civil, e a partir daquilo lá saiu a lei estadual, né, do piso mínimo regional. Isso foi um fato muito marcante, né? Na minha história, na história dos demais dirigentes sindicais, porque eu tive o prazer e a honra de estar naquele momento junto com o Dr. Edésio Passos, discutindo, elaborando aquele projeto de lei. O Fábio Campana tinha a coluna dele, se escrevia na Gazeta do Povo. E havia uma discussão assim que o Requião dizia que poderia ser a chamada Lei Edésio Passos. E o Fábio escreveu isso. O Campana escreveu na Gazeta dizendo lá, nas notas políticas, né, que poderia ser chamado Lei Edésio Passos, né? Que para nós seria uma honra muito grande, né? Mas o Edésio nunca fez questão disso. E nunca fez questão de dizer que ele sentou e discutiu, elaborou. Nunca, jamais, né? Quando foi para discutir com o governador Requião e apresentar, estava lá o doutor Edésio Passos, né? Levando lá, está aqui a legislação, um projeto e tal. Então, ele que apresentou isso junto com a gente na Casa Civil. Uma coisa muito interessante. Uma outra coisa interessante dizer é que, às vezes, você chega para você pedir um favor para uma pessoa e diz assim, eu quero este favor, o que você me dá em troca?
Existe isso no nosso mundo, assim, é normal, né? Ou não é normal, mas acaba acontecendo. O Edésio Passos, qualquer trabalhador, se ligasse, telefonasse para o escritório dele, ou se um trabalhador chegasse no escritório, ou um dirigente sindical chegasse com um problema, ele não dizia assim quanto que a pessoa iria pagar para ele ou se iria contratar. Ele resolvia. É incrível, ele pegava o problema, pegava para ele. Tamanha sensibilidade. É tipo assim, eu fico falando sempre da compaixão para os dirigentes sindicais, né? Que a compaixão é nada mais nada menos que você sentir a dor que sofre teu semelhante. E tem a impressão que essa máxima se encaixa direitinho aquilo que o Edésio faz, né? E fazia, e possivelmente ele continua fazendo, né? Chegava uma pessoa, ele buscava, bom, se você tem o problema é meu também, e vamos tentar resolver juntos, né? Isso foi muito bacana. E você falou um pouco do Edésio como amigo, como conselheiro e tal, né? E como ele, um assessor jurídico, né? Um advogado, como é que foi essa relação? Ele é muito duro, né? Ele é muito duro, assim. É duro no sentido de para ele, assim, não existem coisas impossíveis. Tudo é possível. Tudo é possível. Ele sempre dizia, basta você querer. Primeiramente, você tem que querer. É possível fazer? É possível. Você tem que querer. E tem que buscar e lutar para conseguir aquilo. Então, assim, às vezes eu dizia, pô, nós estamos aqui com uma categoria da construção civil sem obras. A classe econômica está querendo tirar benefícios que nós temos nos nossos acordos e convenções coletivas de trabalho. E nós estamos sufocados. E ele dizia, não, dá para segurar. Agora, para segurar isso, tem que ter uma estratégia. E ele brincava, de vez em quando, ele falava, um piloto, quando ele entra no avião, está o piloto, está o comandante, eles têm um plano de voo. Eles não saem a esmo, eles têm um plano de voo. Portanto, vocês como dirigentes sindicais, vocês têm que ter um plano de voo, um plano. Qual é o plano? Então, assim, você tem o problema agora, tudo bem, esse é o problema, qual é o plano? Então, a partir deste momento, ele fazia nós pensar, né? Eu tinha que pensar um plano. E em cima do nosso pensamento, em cima deste plano, daí era criadas as estratégias. Né? Ele não participou diretamente nas nossas greves. Diretamente, pelo que eu falei, que eu conheci ele assim mais recentemente. Né? Mas nas greves recentes que nós fizemos, na construção civil, nas madeireiras, fábrica de imóveis, em todos esses momentos, ele estava nos orientando. Uma greve é uma guerra, né? Só que uma guerra sem arma, né? A arma é a política, né? É o conhecimento. E nesse momento fica, muitas vezes, você e Deus, né? Então você tem que ter alguém para te orientar, né? E ele sempre buscou, assim, intermediar, nos ajudando, nos orientando. E a orientação não era no sentido de você colocar mais lenha na fogueira, mais gasolina no fogo, não. É no sentido de buscar estratégia para sair da greve. E para sair da greve tinha que ter diálogo. E com quem você pode dialogar? Você pode dialogar com os sindicatos patronais. Então eles faziam sempre essa intermediação. Ele continua aqui, para a Fetraconspar, ele continua sendo o nosso mestre dos mestres. Essa casa aqui sempre estará de portas abertas. E penso mais que o movimento sindical estadual e nacional deve muito a ele, aquilo que ele fez. Na verdade,
verdade, nós colhemos os frutos da semente boa que ele semeou lá atrás. E ele continua semeando a semente para o futuro. Na verdade, eu acho que eu sou um fruto dessa semente que ele semeou, né? Pelo menos eu aprendi que é possível você defender os trabalhadores, é possível você organizar uma entidade sindical, é possível você fazer tantas coisas boas a partir do momento que você tenha transparência naquilo que você faz, a partir do momento que você seja sério e honesto e tenha sensibilidade com o dinheiro dos trabalhadores. Eu aprendi isso e isso eu vou levar comigo. Então essa lição foi dada pelo Dr. Edésio Paz.